Ah, E e agora? porém, tudo bom, doutor Noite, Álvaro? tudo. E você? Tudo bem, também. Tá chegando Então gente, tá. ó, Fernando Lima, Zé Mário Santiago, seu vizinho de Juiz de Boa Fora, noite. tá aí. Mário Borges. Mário Borges é Deixa eu ver se. português, que nem você, hein? Não, estou ajeitando a luz aqui. Ah, é. Já Pronto. aceitei antes. Daniel. Temos 6 pessoas na sala. E aí, como é que você está levando a pandemia? Bem? Bem, estamos aqui de quarentena, home office, enfrentando os novos tempos. E você? Também. Mas você está saindo, indo no supermercado, alguma coisa? Sim. Eu não. Mas só o necessário realmente. Ah, eu faço tudo com rápido. Não vou a lugar nenhum. Estou Ah, absolutamente. não, eu no supermercado eu vou. Você faz por online, né? Faço Você pelo faz seus. aplicativo ou então, agora eu estou usando também o WhatsApp daqui do Zona Sul, sabia? É rápido. Hum, E eles ligam se não tiver alguma coisa, porque às vezes a gente pede e não tem. E no pedindo direto no supermercado, normalmente tem. entendi. Araújo, Joelson Cunha, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos em 8, já são 6 horas. 7, né? 7 horas, é. 7 horas em ponto aqui. Fora isso, você está em casa, né? Já voltou a andar? Tô. Ainda não. Tem que Também não. fazer isso. É. Mas isso aí a gente devia estar O fazendo. máximo para rua. Pra Acho que a andar. gente pode. Isso aí eu devia estar fazendo, não estou. Mas também tô. Ah, é muito chato esse negócio de ficar em casa de Maria e, entendeu? Aí, Fazendo boa essa noite. campanha que me toma um tempo horroroso. É difícil. Mas, vamos lá. Boa Você vai noite, ter doutor sucesso, tenho Álvaro. É? certeza. Quê? Mas você vai ter sucesso, eu tenho certeza. Amém, tomara. Principalmente se for online. Hoje, saiu ontem uma liminar, não é mais uma liminar. Parece que tem que. Teve a liminar que foi negada. E agora foi, eu acho que houve um recurso e foi dada a liminar em São Paulo, para a eleição ser online. E aí, para recorrer, eu não sei se é verdade, mas parece que para recorrer tem que agora ir ao STJ. Se o recurso for ganho numa liminar de segunda instância, aí você tem que recorrer para Só o você? STJ. Você não sabe, né? É, não, é para o STJ. Se a decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, só o STJ reconsidera. Quando é juiz de primeiro grau, o próprio Tribunal de Justiça, através de seus desembargadores. Em segundo grau, só Brasília. Ah, que bárbaro. Que bom. Que é Só tudo que eu Brasília. quero, porque aí sai do clubinho, entendeu? Aí não são só o, não é só o. Aí os engenheiros mesmo vão votar. Aí eu tenho muito mais chance. Sim, Olha só, tá vamos certo. lá. Vamos começar. A Laura Bardi, Luiz Cutivac, a Clícia já vi ali entrou. Ô, Luiz aí, um abração, Luiz. Tá lá Luiz é nosso acenando o querido. doutor Álvaro. Ele fez um negócio para eu ler para você, te agradecendo que você deu chance para ele quando ele começou a ser estagiário lá como advogado, é? Acho que é isso que ele O falou. Luiz Futivac, sim, foi. Ele foi meu aluno e depois se tornou meu estagiário, depois se tornou meu perito e está lá com a gente até hoje. É, Lá servindo a gloriosa 12ª. Está lá com a gente. exatamente. A Manuela aí, oi Manuela, vem prestigiar seu pai, é? Legal. Ah, Olha só, gente, boa noite. O doutor Álvaro está aqui hoje para a gente falar sobre o juiz e o perito, né? A importância do juiz, do perito para o juízo, como que funciona exatamente o perito, o que ele hoje está fazendo depois do novo Código de Processo Civil, como é que vai funcionar nesse pós-pandemia, como é que está funcionando hoje, enfim, é uma conversa que a gente vai ter
E realmente o doutor Álvaro é uma pessoa especial na minha vida, não só como amigo, como ele é magistrado, assim, de primeira. E dá um orgulho, sabe, trabalhar com ele, porque ele não tem juizite, ele é extremamente competente, e ele prestigia o perito, que hoje é uma grande dificuldade, que a gente ontem estava aqui com a Bunamã, e a gente estava falando exatamente isso, como mudou o tratamento que a gente tinha antigamente para o tratamento que tem hoje com alguns juízes. E realmente o doutor Álvaro é campeão, é bárbaro, é ótimo trabalhar com ele. A Kátia Fará chegou ali. Agora a Marcela acabou de entrar e está acenando para o pai. Viu? Olha só, e aí vamos falar do doutor Álvaro. Ele é de Juiz de Fora, advogado, formou pela UFRJ, UFJF, é juiz de direito desde 91, é isso? Seu concurso? 93. 93. Pois é, tá no Rio desde quando? Ah lá, o Marcos Chaim. Lembra do Marcos Chaim, que fez engenharia? Claro, claro que então, sim. Tá ele ali, ó, também, entendeu? A gente tem uma... A minha tia... Obrigada, tia. Então, enfim, a gente está passando por esse momento difícil, a gente vai discutir sobre isso. O doutor Álvaro é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, hoje já é desembargador. O Luiz Fernando Passos de Souza, lembra do Nanando? Passos de Souza, também está ali, ó. A gente vai ter uma frequência, um prestígio de Juiz de Fora, aqui ele mora fora, mora em São Paulo. Enfim, e é juiz de direito, fez mestrado, está fazendo doutorado pela universidade... Qual universidade em Lisboa, hein? É de Lisboa mesmo, Universidade Clássica de Lisboa. E é a área médica, né? Não é na área médica? É na área médica? Como é que é? Eu fiz em responsabilidade civil, responsabilidade civil, que é o meu campo de concentração de estudos, em responsabilidade civil. Tá. Com especialidade na responsabilidade civil médico hospitalar, mas a responsabilidade civil em teoria geral, como um todo. É professor da EMERT. Isso, também. Também é na responsabilidade civil. Doutor Álvaro, também. Enfim, como é que vai funcionar a justiça? O perito está podendo trabalhar? Enfim, tem todos mas basicamente, qual é o papel do perito junto ao juízo hoje? Bom, na verdade, eu acho que quando se faz essa pergunta, qual é o papel do perito, que é uma pergunta de extrema relevância, porque, na verdade, nós temos que partir de um princípio básico, mas real, verdadeiro e indiscutível, que nós, juízes, não temos conhecimento em todas as áreas para poder julgar com justiça, né, determinados casos. Então, engenharia, por exemplo, que é um caso muito complexo, muitas vezes. Vamos pegar um exemplo corriqueiro, um vazamento de uma unidade condominial que seja um litígio entre os vizinhos, porque um acusa o outro de determinado vazamento. O juiz não tem conhecimento técnico para poder aferir de quem é a responsabilidade, se é efetivamente do condômino que mora ao lado ou se é do condomínio. Então, ele necessita, evidentemente, de um profissional especializado nesta área que vá apontar, através de um trabalho técnico, que nós chamamos de perícia, em conclusões lançadas no laudo pericial, para nortear o juiz com essas informações técnicas, para que ele, o juiz, possa, então, elaborar a sua sentença com mais segurança e com base na cientificidade, que é uma palavra que hoje está na moda, mas é verdade, né? O direito não é uma ciência do achismo, ele é calcado em fundamentos científicos. E quando esses fundamentos científicos se encontram em outra área de conhecimento
que o juiz não domina, por óbvio, ele necessita do auxílio de um profissional para norteá-lo no julgamento. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E, evidentemente, a engenharia aí, ela aparece como uma perícia, vamos assim dizer, de extrema relevância em um campo de atuação muito grande. As perícias de engenharia são as mais corriqueiras e são quantitativamente as mais significativas. Por óbvio, nós também temos as perícias médicas, perícias psicológicas, de informática, mas a perícia de engenharia, eu diria que é a rainha, em razão de que, em várias circunstâncias, nós necessitamos do profissional de engenharia para nos auxiliar. A importância do perito, portanto, é porque, sob o ponto de vista legal, ele é um auxiliar do juízo. E, como tal, ele está ao lado do juiz para a aferição dos fatos, a nortear o juiz na conclusão a respeito de quem tem o direito naquela hipótese em concreto. E quando eu digo que ele está ao lado do juiz, isso é muito importante, porque uma relação processual, ela poderia ser, já agora falando numa linguagem de engenheiros, né, ela poderia ser representada como um triângulo equilátero, onde o juiz está no vértice e o autor e o réu nas bases desse triângulo. Neste desenho geométrico, quando se fala em perito, ele fica no vértice ao lado do juiz. E em relação a ele, se imputam todas as responsabilidades que se imputam ao juiz, inclusive nas que se refere a impedimentos e a suspeições. Então, o que se espera do perito é que ele se comporte da mesma forma que se espera de um bom juiz. Imparcialidade. Imparcialidade na elaboração do seu laudo, porque, indubitavelmente, é com base nesta prova técnica que o juiz irá proferir a sua sentença. É importante, Ara, a gente sempre lembrar o seguinte, porque sempre se fala isso, o juiz ele não está adstrito ao laudo, porque isso está expresso no Código de Processo Civil. Ou seja, o laudo não é vinculativo, o juiz não está obrigado a aceitar aquele laudo como verdade absoluta. Isto é fato. Mas veja bem, nenhum juiz pode... né? O juiz espera que o perito, parceria do perito, e que o perito dê a ele os elementos para ele poder julgar. O perito, eu acho que isso é importante pra caramba, porque tem muito perito que se acha juiz. E ele não tem que julgar nada, ele tem que apenas informar. E o juiz é que tem que ter um laudo conclusivo, tecnicamente falando. Mas quem vai sentenciar é o juiz. E tem muito perito que não... Sempre. Não, exatamente. Por vezes a gente se depara em determinadas situações, mas é raro, viu, Yara? Isso não é uma frequência. Mas às vezes se depara em determinadas situações onde que efetivamente o perito extrapola os limites de sua competência e passa a fazer juízo de valor a respeito daquele litígio, quando, na verdade, não é essa a função do perito. O perito, como o próprio nome está a dizer, ele vai exteriorizar no laudo os seus conhecimentos técnicos, apontando o caminho que o juiz irá trilhar com base na cientificidade da engenharia para alcançar um resultado jurídico. Esse trabalho é do juiz, mas veja, é um trabalho indissociável, porque se eu não tiver esse parecer técnico do perito, eu não consigo avançar. Então, só para concluir o que eu dizia, quando se fala que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, é verdade. Mas ele, por outro lado, ele simplesmente não pode afastar o laudo e dizer, não, eu não gostei desse laudo, o laudo está dizendo que o vazamento vem do apartamento 101, mas eu não estou gostando disso e vou aqui afirmar que o vazamento vem de tubulação de responsabilidade do condomínio. Ora, nenhum juiz pode fazer isso. Se aquele laudo não for conclusivo, se aquele laudo não trouxer segurança para o juiz, ele até pode recusar aquele laudo, mas determinar a feitura de outro, por outro profissional, mas jamais sentenciar com base em conhecimentos que ele não detém. A importância do perito, portanto,
é de extrema relevância no contexto processual, porque sem o perito a gente não consegue julgar com justiça. A gente não consegue fundamentar com cientificidade as nossas decisões se nós não tivermos auxílio de perito. Então, a relevância, me parece, é indiscutível, correto? É realmente indiscutível. Ali. Ressaltando, né, a questão da imparcialidade e do posicionamento do perito como auxiliar do juiz. E também apresentando um laudo conclusivo, né? Porque às vezes o perito também não conclui e deixa o juiz na mão, né? Deixa para o juiz decidir. Ele conclui e deixa para o juiz decidir, mas ele tem que concluir alguma coisa tecnicamente, né? É engraçado porque o novo Código de Processo Civil diz que quando o perito tem esse comportamento de oferecer um laudo inconclusivo, os seus honorários podem, inclusive, ser reduzidos, se ele não alcançar a conclusão. O novo Código de Processo Civil, inclusive, ele deixa-nos, claro, essa situação de possibilidade de redução dos honorários do perito quando o laudo é inconclusivo. E é uma situação que todos nós não gostamos de vivenciar e que os peritos devem evitar. É óbvio que vão existir situações muito concretas, muito pontuais, onde que efetivamente não se pode alcançar, sob o ponto de vista científico, uma conclusão. E aí sim nós estaremos frente a um laudo inconclusivo, mas isso deve ser a última solução, ou seja, deve tentar se exaurir todos os meios, todos os recursos de engenharia para se poder obter uma conclusão, porque senão, efetivamente, a perícia não vai alcançar o seu escopo, que é justamente auxiliar o juiz na formação do seu convencimento para a solução daquele certo e determinado litígio, na verdade. A gente tem duas perguntas aqui, mais ou menos parecidas. Uma é a seguinte, que até é do Nanando, perguntando se o perito ele pode se valer de um consultor de uma área específica, uma perícia multidisciplinar, tá? E a outra pergunta foi de um técnico, Emanuel, que perguntou se um técnico de nível médio, que hoje é uma discussão muito grande, porque os técnicos saíram do CREA, tá? Criaram o conselho dele. Uhum. E eles estão fazendo uma série de decisões internas, como se eles estivessem equiparando em atribuições. Eu não estou discutindo isso, não tem nada a ver, mas a pergunta dele é extremamente pertinente, eu acho, pelo seguinte: o técnico ele pode participar, assim como um especialista pode participar em conjunto com o perito nomeado pelo juízo. Procede isso? Eu só não entendi o finalzinho, que você disse. Procede, que o técnico pode... Pode, por exemplo, você está fazendo uma perícia, eu estou fazendo uma perícia que é na área de civil, tá? Mas, como engenheiro civil, eu não tenho atribuição para fazer alta tensão, tá? Então, se eu tiver uma subestação no lugar de energia, aquela área ali eu não posso fazer. Então, eu posso chamar um topógrafo, pegar um topógrafo. Eu chamo um topógrafo, isso acontece sempre, para fazer o trabalho junto comigo, tá? Isso é possível, certo? Sim, é possível, perfeitamente. E funciona da seguinte forma, porque, veja só, a nomeação do perito é de livre discricionariedade do juiz, ok? Então, dentre aqueles que ele entende que está apto para realizar aquele trabalho, ele o nomeia. E a partir do momento em que o perito aceita o encargo, ele se torna responsável perante o juízo para o comando da produção daquela prova. Isso quer dizer que, se ele tiver necessidade de se socorrer de outros profissionais, montando uma equipe com técnicos ou não, até mesmo profissionais de outras áreas, porque de repente ele pode entender essa necessidade, mas o exemplo que você colocou é muito, muito claro. Então ele tem a necessidade de chamar um topógrafo, ele pode fazer.
O que ele não pode é delegar a responsabilidade que lhe foi atribuída pessoalmente pelo juízo para a sua equipe, ou seja, falhas da equipe, quem se torna responsável será sempre o perito nomeado, correto? E aí vem algumas outras circunstâncias também, porque toda vez que o perito é convocado para a realização de uma perícia, onde ele então é indicado pelo juiz para realizar aquela perícia, ele tem um certo prazo para verificar a natureza da perícia ser realizada, qual o tempo que ele irá despender, se ele efetivamente terá necessidade ou não de auxílio de outros profissionais e técnicos. Neste momento, é muito importante ele aferir isso com tudo, com muito cuidado, porque isso, inclusive, serve de parâmetro para a quantificação dos seus próprios honorários. Porque quanto maior a complexidade, até porque quem vai repassar os honorários para a equipe é ele, que ele recebe em nome próprio e repassa para a sua equipe. Então, ele tem esse momento processual, vamos assim dizer, e é oportunizado esse momento para que ele possa aferir todas essas circunstâncias fáticas para quantificar os seus honorários e montar a sua equipe. Não existe problema nenhum em relação a isso, tá certo? Mas lembrando sempre que a responsabilidade se concentra na pessoa do perito nomeado, correto? Houve alguma mudança pelo novo código em relação a honorários? Porque, por exemplo, quando eu chamo um topógrafo, eu normalmente indico o topógrafo, pergunto ao juiz se eu posso indicar aquele topógrafo, que o juiz pode ter alguma... Não, esse não serve. E peço ao topógrafo para pedir os honorários dele em separado, porque eu não tenho que pagar o imposto de renda dele. Porque senão eu tenho que pagar o imposto de renda dele, aí onera, inclusive, para a parte. Houve alguma mudança nesse sentido? Quer dizer, o perito, sendo pessoa física, os profissionais que vão assessorá-lo, os honorários têm que estar embutidos nos honorários do perito, do juiz? Sim, tem. O que acontece é que o perito, justamente para evitar problemas com fisco e tudo mais, ele pode fazer uma petição fazendo a discriminação das verbas de honorários. Mas eu repito, a responsabilidade será sempre do perito, chefe dessa equipe que ele o montou. Claro. Mas, evidentemente, ele pode e deve noticiar ao juiz que, dada a complexidade do trabalho a ser realizado, necessitou montar uma equipe convidando técnicos tal, inclusive, nessas circunstâncias, inclusive comprovando a qualificação desses técnicos, porque uma das grandes mudanças do Código de Processo Civil é justamente a fiscalização pelas partes da qualificação do perito, ou seja, fazendo com que venha aos autos a prova da sua expertise, ou seja, os cursos de especialização, efetivamente o que ele possui. Então, em relação aos honorários, como você está falando, é possível trabalhar dessa maneira, entendeu? Onde que você vai discriminar. Isso aí tem perito que não, prefere fazer, olha, os meus honorários são X, né, já fazendo a divisão interna dos membros da sua equipe de forma interna, né, sem necessariamente noticiar para o juiz, o que não é bom, à medida em que se vai trabalhar em equipe, isso deve ser levado ao conhecimento do juiz. A outra grande novidade em termos de honorários é porque acabou se positivando, ou seja, se tornando texto legal, algo que na prática já existia, que era o adiantamento dos honorários. Né? Hoje já existe uma norma legal expressa no sentido de que, ao apresentar o laudo, o perito faz jus a levantar 50% dos seus honorários. Os remanescentes 50% só serão levantados quando já exaurida toda a participação do perito. E aí uma questão muito interessante, porque muitos dos peritos falam, não, mas eu já apresentei o laudo, eu já fiz meu trabalho. Não, não é assim que funciona. Porque o laudo, ele se corporifica, né? O laudo é o nome técnico que se dá a uma prova técnica que foi produzida. E essa prova é sujeita ao contraditório, às impugnações das partes. Então, o perito só finaliza a sua atividade
quando responde a eventuais impugnações ao seu laudo. Somente quando ele responde confirmando o laudo ou o retificando é que ele vai finalizar a sua atividade. Porque tem muito coisa, não, mas eu já entreguei o meu laudo e até esquece do juiz, às vezes. A verdade é, entrega o laudo, vai embora e aí Não, as impugnações ficam né? na remanescência. Mas exatamente, quando na verdade... Porque às vezes acontece que a gente você faz um laudo, aí a parte junta quesitos que ela considera complementares, mas são suplementares, são posteriores à entrega do laudo, ou extrapolam ao pedido de honorários, ao orçamento que o perito fez. Tá? Então, isso não impede dele pedir honorários suplementares quando há um aumento, né, um acréscimo no trabalho que ele vai executar, certo? Com absoluta certeza, porque a gente tem que haver uma diferença fundamental aí. É que durante o desenvolvimento dos trabalhos, a lei autoriza as partes a formulação de quesitos suplementares. Porque uma vez iniciado o trabalho, as próprias partes podem perceber, epa, faltou uma questão de relevância, o perito está conduzindo o trabalho assim, isso é perfeito. Quando se faz isso, durante o desenvolvimento do trabalho, nós estamos em sede de quesitos suplementares legalmente previstos e que aí já faz parte do contexto da nomeação do perito, vamos assim dizer, ele não apresentou o laudo, e aí já estaria, a resposta a esses quesitos suplementares já estariam dentro daquilo que foi solicitado a título de honorários. No entanto, uma realidade é que muitas vezes depois do laudo, em impugnação, as partes vêm com nova quesitação, ampliando o objeto da perícia. Nessas hipóteses, se o juiz for efetivamente benevolente e permitir que o perito responda a essa nova quesitação, já não podemos falar em quesitos suplementares, mas em ampliação do objeto da perícia a autorizar, por consequência, cobrança de novos honorários ou de honorários complementares. Isso é muito comum. E o perito tem que ficar atento, porque às vezes, isso aqui faz parte da impugnação? Não, não é. Se houver ampliação do objeto, né? Suponhamos aquele caso que a gente começou a nossa conversa, do vazamento, né? E vamos supor que depois que entrega o laudo dizendo que o vazamento é do apartamento 101, venha uma suposta impugnação dizendo, mas o segundo vazamento que existe no 102 também é de 101, ora, aí é uma nova perícia de um novo objeto, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Já não está vinculado umbilicalmente ao vazamento do apartamento 101, eles estão querendo aproveitar aquela prova já para solucionar ou para prevenir outro litígio. Nada impede, se o juiz achar relevante, nessa hipótese em concreto, acredito até que não acharia, mas nada impede, se o juiz achar relevante, que o perito responda isso. Mas veja como houve ampliação do objeto originário da perícia. Neste caso, cabe honorário complementar sem sombra de dúvida. Deixa eu fazer, então, duas perguntas agora. Uma é o seguinte, porque normalmente no saneador, tá, o juiz determina o que ele quer saber. E aí o que acontece? Às vezes as partes formulam quesitos que não tem nada a ver com, às vezes até tentando tirar o foco, né? E isso eu acho extremamente importante até para quem está começando, para ela prestar atenção, para o perito prestar atenção, de que ele é perito do juízo e não das partes. Sim, então, interessa ao juízo que ele esclareça as dúvidas e os questionamentos que o juízo entende pertinentes, tá certo? Sim, até porque, em relação às partes, nós temos a figura dos assistentes técnicos. Exatamente. Não é verdade? Então, os assistentes técnicos vão sanar as dúvidas das partes e dos seus respectivos advogados, e o perito vai produzir uma prova técnica e vai nortear o convencimento do juiz. Então, as dúvidas do juiz para o perito são as mais relevantes, com absoluta certeza. Olha quem está aí, André Pavan. Lembra do André?
Pavão? Claro, lá de Então, fora, aí. prazer. Tudo bem, Tá Andréa? ótimo. Denise Rezende, Suzana Satamini, a gente está sendo bem, ó, estamos com 27 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é Muito assim, legal. a gente está com um problema, os engenheiros, que é o seguinte, todo mundo agora entra com JG. Então virou uma enxurrada de JG e a gente precisa sobreviver, a gente vive disso. Porque existem peritos e peritos. Nós que vivemos, cuja atividade principal da nossa vida profissional é a perícia, entendeu? A gente não está fazendo bico. Faz perícia há 35 anos, não é bico. A Clícia Ismael, que estão aí, a Kátia Fará, tem pessoas que vivem exclusivamente atuando junto ao judiciário. E a gente teria hoje, tem também eu até vi uma propaganda anteontem no Instagram, do cara falando, complemente a sua renda, quer dizer, venda Avon, entendeu? A mesma coisa, venda Avon, dirige Uber, como complementação de renda. Não é, a perícia para a gente não é isso. E aí estão entrando, todo mundo está entrando com pedido de justiça gratuita. Como é que isso pode ser resolvido, hein? Bom, isso é uma questão muito interessante, mas antes, Ciara, se você me permite, surgiu aqui uma pergunta que me parece interessante responder desde já, senão eu vou me perder. Está perguntando para mim como é, além do registro no tribunal, o que eu indicaria ou sugeriria para a apresentação do perito aos juízes. Isso sempre há os neófitos, né? Ou seja, os peritos que estão iniciando a carreira sempre perguntam isso, mas como é que eu vou me aproximar do juiz, porque se compete a ele a nomeação? Bom, na verdade, hoje é o seguinte, hoje, obrigatoriamente, tem que existir um prévio cadastro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Qualquer pessoa que queira ser perito, de juízo, ele tem que se inscrever no cadastro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fazer um curso de perícia promovido pelo próprio tribunal, mas é uma coisa muito interessante, mas é uma coisa rápida e tal, e depois ele está apto a ser nomeado pelo juiz. Obviamente é um cadastro com dezenas de profissionais, centenas de profissionais das mais diversas áreas, e é óbvio que o perito fica naquela ansiedade, meu Deus, mas eu não conheço ninguém, como é que vai ser? Não existe fórmula para isso, e a fórmula é aquela da apresentação pessoal. Então, eu recomendo àqueles que estão iniciando a perícia, justamente distribuir um mini currículo pelos juízos, ou seja, tentar fazer uma peregrinação mesmo, não tem outra palavra, né, no fórum, e se apresentar pessoalmente. Claro, porque juiz é um bicho meio complicado também, né, Yara? Você sabe disso, então, às vezes o cara está muito estressado e tudo mais, tem que conhecer a realidade do dia a dia dos fóruns, nem sempre os juízes estão disponíveis, mas isso não impede, por exemplo, da aproximação com a assessoria do juiz para que possa deixar o currículo ali e aquilo, eventualmente, tem um resultado concreto e muitos juízes gostam também de trabalhar com pessoas que estão iniciando na carreira, etc, etc e tal. Então, não existe uma fórmula mágica, mas existem pré-requisitos essenciais, quais sejam inscrição no Tribunal de Justiça e a feitura do curso de aperfeiçoamento, vamos assim dizer, né? E, segundo lugar, a própria apresentação ao juiz. Bom, já agora, partindo para a resposta da indagação formulada a respeito da gratuidade de justiça, em primeiro lugar, a gente tem que é um instituto que é muito atacado, essa questão da gratuidade de justiça. Mas a gente tem que parar para pensar também no seguinte, vamos ver qual é o contexto social que nós vivemos, vamos ver que país é esse. É um país onde a grande maioria da população não possui recursos financeiros suficientes para custear uma demanda sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família. Na verdade, e infelizmente, esse é o cenário real do nosso país. A maior parte da população não tem como custear um processo, principalmente se esse processo tiver perícia, porque efetivamente isso onera o processo.
Como nós vamos resolver o problema da maior parte da população que anseia por justiça e, como todo mundo, necessita, por vezes, de acessar o poder judiciário para ver o seu problema resolvido, já que não é dado a ninguém, e nem poderia ser dado, o direito de fazer justiça com as próprias mãos, porque senão a gente volta à barbárie. Então, o judiciário é o único recurso, se não o último recurso, do cidadão comum fazer valer os seus direitos. E se a gente não tiver um Instituto da Gratuidade de Justiça, grande parte da população vai ficar alijada do sistema judicial e, consequentemente, nós vamos promover uma injustiça em massa. Então, em primeiro lugar, conscientização de que o Instituto da Gratuidade de Justiça é necessário. É necessário. Se você quiser colocar um adjetivo mal, que coloque. É um mal necessário, mas é necessário e, na verdade, indispensável. Eu acho que é fundamental, mas desde que seja o trabalho social. Quer dizer, eu faço o meu trabalho, eu acho que eu tenho, entendeu? Como cidadã, eu entendo que eu posso absorver um percentual e fazer um trabalho social. Não, entendeu? Mas vamos lá, vamos chegar lá. O problema é que hoje, veja bem. Uma vez, o senhor me nomeou numa perícia num triplex no Leblon. Quando eu cheguei para fazer a vistoria no triplex, eu não fiz. Entendeu? Eu tirei foto, fiz uma petição e pedi para tirar aquela gratuidade de justiça, porque é inconcebível. Ok. Sim, mas deixa eu só adiantar. Nem todo juiz tira. Não, mas vamos lá. É porque eu estou contextualizando o problema. Eu só estou dizendo que é para que nós tenhamos consciência da imprescindibilidade da gratuidade de justiça, em razão da nossa realidade social. Isso que eu estou dizendo por enquanto. Agora, o que você está levantando, e infelizmente é um fato também, é o abuso do direito de requerer esse benefício. Porque esse benefício foi feito para o segmento populacional que vai ser alijado do poder judiciário ou do sistema judicial, como queira. É um segmento grande, mas específico. Não é aquele que tem rendimentos, ainda que é de pouca monta, mas que não coloca em risco a sua própria sobrevivência. Esse não faz jus à gratuidade. Esse não faz. Agora mesmo eu estava estudando uma hipótese em que a pessoa voluntariamente se endividou, agora quer discutir a revisão dos contratos de empréstimo que fez e vai falar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Ora, você não tem dinheiro para pagar porque você endividou-se voluntariamente. Espera lá, você vai pagar sim, mas eu vou lhe oportunizar agora um pagamento parcelado. Mas você não integra o segmento da população que faz parte. Então, o que nós temos que efetivamente coibir é o abuso do direito de se requerer a gratuidade de justiça. Agora, isso na perícia tem uma repercussão muito grande. Qual? É que quando estão as partes litigando com o benefício da gratuidade de justiça, sem abuso, porque se houver abuso, o próprio perito pode denunciar, como você já denunciou. Olha, não é hipótese de gratuidade de justiça, porque nós estamos realizando uma perícia no triplex no Leblon, pode até se verificar a existência de dificuldades financeiras momentâneas, mas não é hipossuficiente, não é um vulnerável financeiro, não é um hipossuficiente. Ora, se ele está enfrentando dificuldades financeiras momentâneas, que se parcele a verba honorária, né? Mas que não a isente. Então, efetivamente, a questão está mais no controle da concessão do benefício do que no próprio benefício em si. É isso que eu quero deixar muito claro, né? Para que a gente possa diferenciar as situações. Muito bem. Neste abuso, existe o controle do próprio juiz, das partes, eventualmente do Ministério Público, e, por óbvio, também o perito, se sentir alguma coisa, pode denunciar o juízo e ele vai revogar ou não. Agora, se é fato que aquela parte faz efetivamente jus à gratuidade de justiça, a perícia acaba sendo, o pagamento dos honorários acaba sendo postergado para o final da ação,
para aquele que perder a ação, correto? E o Tribunal de Justiça dá uma ajuda de custo. Pode, tá aqui, eu nem sei exatamente. Eu nunca peguei. Todas as justiças gratuitas que eu fiz, porque dá um trabalho danado, tem que preencher um negócio, eu nem nunca fui pegar. Mas, puxa vida, não. Como é que a gente faz para que isso efetivamente, como é que a gente pode, me sugere aí, que seria assim genial, como é que a gente pode fazer, tá? O que tem que fazer? Um levantamento do valor médio de custo de uma perícia? O que pode embasar um pedido para que isso seja revisto, esse valor? Que é um valor irrisório. Isso já isso é possível, isso nós já estamos na seara da administração interna do tribunal, porque isso não passa pelo juiz, isso é a administração da Corte de Justiça, né? Isso não passa pela decisão do juiz, mas é uma decisão administrativa da presidência do tribunal. Obviamente que os peritos podem, através de uma associação ou através de requerimentos formulados por aqueles que efetivamente estejam interessados em rever essa regra, né, levantar uns estudos e apresentar à presidência do tribunal como sugestão para rever esses valores. Porque eu acredito que eles estejam defasados. Mas, por hora, foi a solução encontrada. Agora, veja bem, Ara, e o Cutivac está aí, não vai me deixar mentir. Essa questão da gratuidade de justiça, às vezes, ela se torna interessante quando, por exemplo, se faz necessária perícias de engenharia contra concessionários. Agora vamos falar em números. E vocês, engenheiros, adoram números e vamos falar em números. Nós temos 100 processos contra a Light, por exemplo. Em termos estatísticos, 90% desses processos, eu posso estar exagerando um pouquinho, vamos lá, 85% desses processos, a Light perde. Porque a Light realmente viola os direitos da nossa população, viola os direitos do consumidor na prestação de serviço que faz. Eu não estou falando que ela o faz como regra, eu estou dizendo que aqueles que buscam a justiça porque tiveram os direitos violados, ok? Nessas circunstâncias, muitas vezes é necessário fazer uma perícia de engenharia elétrica. Muitas vezes é necessário uma perícia de engenharia para poder nortear o juiz para saber se efetivamente houve ou não violação do direito do consumidor. Nestes casos, em 100%, exagero também, mas em 95%, aquele que postula em juízo é beneficiário da gratuidade de justiça, ok? Então, a perícia é feita graciosamente, porque fica condicionada ao pagamento do vencido na ação. Como estatisticamente nós temos 85% de perda das ações por parte da concessionária, ela se vê obrigada, ao final do processo, pagar os honorários periciais. Entendeu? Então, é uma regrinha que a lei estabelece para minimizar este custo social que é imposto aos peritos em razão do cenário de miserabilidade do nosso país, permitindo, assim, o acesso de toda a população ao Poder Judiciário. Então, quer dizer, o próprio legislador já criou mecanismos de minimizar esse custo social, vamos dizer. Dependendo da área, minimizado mesmo. Eu acho muito interessante. Exatamente. E na engenharia isso acontece muito. Carmen Mota, uma perita antiga, também está aí presente. O Itálico também. Que legal. Bate. Cutivac está lá concordando. Olha só, o Cutivac está concordando, porque ele está tentando dirigir a gente, né? Então, mas não vai. O Cutivac sabe disso. Ele sabe. Então, agora, em relação a... tem alguma alteração que você considera importante em relação ao novo Código de Processo Civil? Yara, assim, o novo Código de Processo Civil, ele introduziu... Não, sim, ele introduziu essa questão da possibilidade de adiantamento dos honorários e tudo mais, a necessidade da comprovação da qualificação, porque isso era uma coisa meio que facultativa, né? E os juízes também, a gente arquivava isso no nosso gabinete e bastava para que o juiz tivesse a certeza da qualificação. Hoje não, essa qualificação obrigatoriamente tem que vir aos autos para a valoração por parte das partes, que é uma coisa nova também que se criou e que me parece interessante. Mas o que eu acho que, na verdade, Yara,
o mais relevante não é o novo, é a reafirmação do velho, ou seja, a imparcialidade do perito. É isso que realmente importa. Né? E o comprometimento. O comprometimento do perito, porque, evidentemente, se ele não tiver esse comprometimento, se ele não afirmar a sua imparcialidade, por óbvio, todo o resultado será nefasto à sociedade na medida em que vai contaminando tudo. Né? Se a perícia não é imparcial, não se encontrar revestida de imparcialidade, por óbvio, a sentença que lhe é consequente também não estará. Então, me parece que o novo Código de Processo Civil reafirma o que é o velho, mas de maneira incisiva, impondo, inclusive, responsabilização dos peritos quando faltar o comprometimento, né, que você está se dizendo. O que me parece que é o mais importante. E você utilizou uma palavra que me parece fundamental, que é o comprometimento. Mas comprometimento com o quê? Com a verdade. Exatamente. O comprometimento com a verdade. E aí é interessante porque você vira assim, mas o perito, claro que o perito tem comprometimento com a verdade, e sempre vai ter alguém, mas o assistente técnico não. Está equivocado. O assistente técnico também tem compromisso com a verdade. O que acontece com o assistente técnico é que, ao elaborar um parecer técnico, ele não entrega para o juiz, ele entrega para o advogado da parte. Então, a recomendação, e você, né, sabe muito bem disso, porque integra o CREA, o Colégio dos Engenheiros, sabe que a ética, você não pode transigir com a ética, você não pode transigir com a verdade. Mas eu fui contratado pela parte, eu vou dar um jeitinho aqui para ela. Não existe isso. Qual é a solução? É que, como o assistente técnico não entrega o parecer para o juiz, ele entrega para o advogado vai se utilizar ou não desse parecer. Porque o parecer, se não estiver atendendo aos interesses do cliente e do advogado, ele fala, bom, eu não vou apresentar isso para o juiz. Mas o assistente técnico também tem o seu compromisso com a verdade e ele não pode, portanto, transigir com ela para desvirtuar fatos a favor do seu cliente, porque isso, efetivamente, não me parece o mais correto. Então, o comprometimento é sempre com a verdade, no meu entender. E acabou de entrar aqui o Davidson, que é um perito lá de Tocantins. Eu acho que é o engenheiro mais famoso de Palmas. Tocantins ele está sempre em todas, tudo ele está, entendeu? Dando entrevista, é o máximo lá em Palmas. Álvaro, agora tem em relação... Você acredita nesse pós-pandemia e nesse tal desse novo normal, que tudo agora é o novo normal, você acha que vai haver alguma mudança em relação à perícia? Quer dizer, quais as hipóteses, né, de mudança? No tribunal, quer dizer, a atuação do próprio do magistrado, o funcionamento do tribunal, tudo isso eu acredito que vai sofrer algum tipo de alteração, né? Quais? Com absoluta certeza. E na realização das perícias também, né? Porque o que está acontecendo? Nesse regime pandêmico, né, essa pandemia que todos nós, que todos nós, né, fomos submetidos, né, involuntariamente, nesse regime de quarentena e isolamento social, evidentemente tivemos que nos adequar a essa nova realidade, que é o que, como você disse, muitos estão chamando de novo normal, né? A nova realidade imposta pelo isolamento social é a utilização de recursos tecnológicos para que as coisas continuem andando. Então, o tribunal, logo no início, percebeu que efetivamente deveria implementar serviços de home office, a comunicação entre os computadores, etc. E tal. Então, hoje nós temos uma realidade dentro do tribunal que é muito interessante, que os nossos julgamentos hoje e atendimentos são todos virtuais. Quando um advogado ou mesmo um perito
necessita falar com o juiz, alguns já têm recursos de videoconferência, os que não têm, se utiliza do velho e-mail, mas as respostas estão sendo imediatas e a comunicação está funcionando. Os julgamentos em si, eles podem ser realizados por pautas virtuais, que são julgamentos em que não há necessidade da presença do advogado, seja porque ele próprio, advogado, dispensou a sua presença, seja porque a apreciação de um eventual recurso onde a sustentação oral não é permitida, como embargo de declaração, agravo interno e outros tantos. Então, a gente faz pautas virtuais, né, que há muito isso já foi implementado no Supremo Tribunal Federal, mas já se generalizou pelo país afora, e agora nós já estamos com a experiência da videoconferência. No meu sentir, Yara, a tendência é que isso continue. Mesmo depois da pandemia, em tempos de novo normal, nós vamos continuar com a utilização dos recursos tecnológicos por vários motivos. Primeiro, está sendo amplamente divulgada, a produtividade do Poder Judiciário aumentou consideravelmente, né? Quando do estabelecimento do regime home office, não só a produtividade do juiz, como a produtividade dos próprios servidores. Segundo, a utilização desses recursos tecnológicos acaba diminuindo custos, né? Porque não há necessidade dos espaços que hoje nós dispomos para a realização dos julgamentos, e aí implica toda uma infraestrutura que você sabe muito melhor do que eu. Luz, ar-condicionado, aquelas coisas. A videoconferência resolve muito bem essa questão do advogado. Então, me parece que existe uma tendência que este novo normal seja realmente a permanência da utilização de recursos tecnológicos que foram implementados nesta fase de isolamento social. E aí você me pergunta, mas e a perícia? A perícia também. Tudo aquilo que puder ser feito à distância poderá ser feito. Existem algumas perícias onde, obviamente, a presença física se torna indispensável. Aí não me parece que haja recurso tecnológico suficiente para poder suprir a necessidade da presença física do engenheiro, por exemplo. Tem testes a serem feitos, tem confirmação visual, tem uma série de testes, quer dizer, é impossível. Então, pois é, existem certas circunstâncias que é impossível a realização de uma perícia virtual. O que nós temos hoje em dia, e que é perfeitamente legal, é quando da impossibilidade, por qualquer motivo, de uma perícia direta, né? Ou seja, com a presença física do perito, se há elementos suficientes que autorizam a feitura de uma perícia indireta, mesmo que seja de engenharia, isso é perfeitamente admissível. Então, me parece que em umas determinadas perícias, nós vamos ter que se utilizar, vai ter que ser como sempre foi, com a presença física do perito lá, os exames, e algumas outras recursos tecnológicos poderão ser utilizados para otimizar a feitura dos laudos e também o próprio tempo do perito. Mas isso realmente é o que poderia ser em casos de perícia de engenharia. Eu nem me sinto muito à vontade de especificar, né? Porque é uma coisa muito... Que eu acho que também vai ser uma coisa que vai ser meio que tentativa e erro, né? Porque não tem uma fórmula. Então, eu acho que vai indo assim, que a gente vai poder ter alguma... Por exemplo, na medicina, a gente consegue fazer algumas perícias indiretas, né? Quando a pessoa, por exemplo, morreu, o médico consegue, através do estudo de todo o prontuário médico antecedente ao óbito, fazer ali, responder ao questionamento, né? E na engenharia, alguma coisa nesse sentido também, por vezes, pode ser feito quando dispensa a presença física do perito, mas não está me vindo aqui na cabeça. Eu acho que você tem que me auxiliar aí numa hipótese de que você dispensa a presença. A hipótese de perícia virtual seria, por exemplo, uma desapropriação indireta. O Estado se apropriou de uma área e construiu uma praça. Então, não tem mais terreno. E aí, sim, eu acho que pode ser feito, porque com base nas plantas, na documentação, aí dá fazer essa perícia. Faz uma perícia indireta, sim, claro, porque aí não há necessidade da presença ali, porque a gente já tem todos os elementos pré-constituídos, né?
nós já temos a metragem quadrada que foi E já não desapropriada. existe mais, não tem sentido ir lá, porque não existe mais o lugar. Exatamente, ainda tem isso. Existe, isso e mesmo. mesmo assim, eu discordaria, porque eu entendo que tem o ambiente, você tem toda a parte urbanística, então se eu for fazer a avaliação daquele imóvel, para mim é importante ir àquele local. Agora é uma coisa pessoal. Eu acho que tem uma outra coisa que eu entendo. A Kátia está falando ali da avaliação do imóvel em construção, é verdade. O imóvel em construção, não dá nem para ver acabamento, quer dizer, então não tem muita alteração. Você vai estudar a documentação. Tudo aquilo que for só documentação, eu entendo que dá para fazer. Agora, mesmo no caso... Ou até mesmo com utilização de recursos tecnológicos que permitam um afastamento. Assim. Mas só na documentação pode ter laudo falso também, não. Então, eu acho que há um risco também. Acho que não é tão simples assim. É de cada um. É de cada um. Agora, mas só para complementar... tempo, doutor Álvaro. Então, o nosso papo está tão gostoso que eu nem vi passar. E mas... notícia de alguma, por exemplo, será que vai ter alguma mudança de ampliação de mercado? Quer dizer, da perícia? Será que tem alguma nova área que vai surgir? Em termos de perícia e engenharia que estou falando. Será? Não, sim. Nós estamos concentrando, sim, já compreendi, nós estamos concentrando em perícia de engenharia e acredito que nessa fase pós-pandemia, ou mesmo agora, nós vamos necessitar muito do auxílio dos engenheiros para a solução de vários processos, principalmente no que se refere a valores locativos. Porque, veja bem, a pandemia alterou o mercado, correto? Então, os contratos, eles evidentemente têm uma vida própria, mas existem teorias jurídicas que permitem alterações contratuais quando há alterações das circunstâncias externa à vontade das partes e que tenham influenciado na base econômica deste negócio. É a velha teoria da imprevisão que foi positivada no nosso direito brasileiro, no Código Civil, mas que, em síntese, é mais ou menos isso. Isso, aliás, inclusive, seria papo para mais uma hora, mas eu estou querendo aqui, numa apertada síntese, só revelar a ideia de que quando há alterações das circunstâncias fáticas, não provocadas pelas partes, mas que influenciam a base econômica do negócio jurídico celebrado pelas mesmas, esse negócio pode ser alterado. E aí entra a perícia de engenharia para verificar efetivamente qual a base econômica daquele negócio jurídico que foi celebrado. Dentro do novo cenário. Em que grau a alteração provocou? Exemplo simplérrimo, a própria locação, né? A locação provocou os valores, tem uma migração, as pessoas estão saindo do Rio, quer dizer, no Rio especificamente. Doutor Álvaro, temos que encerrar. Muito obrigada por ter vindo, entendeu? Foi arrasando, eu sabia que ia arrasar, que tem uma... Muito obrigada, foi bárbaro. E quem sabe a gente já faz outra, né? Essa pandemia, eu espero que essa pandemia não demore. A gente vai, eu acho que criou uma nova forma, né, de comunicação, que a gente com certeza, inclusive, não como porta-voz, mas como uma perita tradicional, a gente vai te convidar outras vezes, tá bom? Para a gente fazer... Eu vou aceitar com o maior carinho e muito honrado pelo convite, tá bom? Muito obrigada. Muito honrado mesmo em participar de um público tão seleto e estamos aqui à disposição, Yara, para o que necessário. Muito obrigada, doutor Álvaro. Tchau, boa noite. Eu que agradeço. Boa noite, obrigado a todos vocês, hein? Obrigado e boa noite a todos vocês.